Fala pessoal, vamos fazer o seguinte agora, né? Nesse vídeo nós já colocamos a animação do inimigo, né? Quando ele toma dano, aliás a gente não colocamos a lógica ainda, né? Só a estética, né? Ele toma esse dano, ele dá esse pulo para trás, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer ele começar com 3 de vida e vamos colocar aqui à esquerda a quantidade de vida que o player possui. Só que vamos colocar aqui o ícone, tá? Um spritezinho, um X e o número que representa a quantidade de vida que ele tem. E aí a gente vai criar também aqui um objeto chamado Game Session, é o Game Controller, né? Que ele que vai vigiar, na verdade, quanto de vida que o player tem e também vai vigiar qual que é a pontuação, ou seja, quantas moedas que a gente pegou. Tá? Se esse vídeo ficar um pouco longo, eu quebro ele em dois também. Então, vamos lá, vamos aqui na nossa... esses inimigos aqui, né? Vamos deletar esses caras aqui, certo? E o nosso inimigo não é uma fábrica, né? Então vamos arrumar isso aqui também. Vamos em prefab, a nossa moedinha é uma fábrica e o inimigo também. Vamos criar uma fábrica, né? Ou seja, porque agora a gente pode modificar em coisas nessa fábrica e todos os inimigos já vão se modificar também, tá? E assim como eu fiz com coins aqui, eu vou criar um objeto vazio chamado enemies, né, de inimigos. Vou resetar a posição daqui, ficar zerado. E eu vou pegar esse inimigo que eu vou colocar aqui dentro, certo? E vamos colocar mais alguns também. Mais 3 inimigos aí, ó. Aqui e aqui. Tá, esse aqui ficou com o mesmo nome, acho que vai dar problema. Vamos renomear aqui, ó. Enemy 1. E aqui eu vou colocar Enemy 2. Tá, vamos reposicionar essa galera. Bota um aqui e vamos botar um outro. Esse aqui tá ali, o 1 a gente já mudou, o 2, não mudamos o 2. O 1, vamos colocar ele aqui, 60. Deixa aqui, mais alto que assim. Beleza, tá? E vamos lá então, tá? No Play eu vou criar aqui uma UI, certo? No nosso canvas, cadê aqui? Tá, vamos expandir. E onde está esse zero aqui? Vamos criar um painel. O painel, tá? Ele é uma área, ele é mais para fim de organização, tá? Então eu vou criar aqui, ó, create empty, não, UI, um panel, tá? Ele é um painelzinho, certo? Ele tem esse fundo cinza aí, porque a gente pode ativar e desativar ele. Eu vou usar ele para ser o painel que a gente vai colocar as informações do player, tá? Então vou colocar em relativos à vida, né? Vou colocar assim, player, panel, player, live, certo? Vida dele. Vamos pegar, esse painel aqui, a gente vai ancorar ele à direita, certo? No canto direito. Vamos mexer no Rect Transform dele aqui, só selecionar essa opção aqui, vamos deixar ele aqui nesse cantinho aqui, assim, mais ou menos na mesma altura do outro, só que para a esquerda, beleza? Nesse painel aqui. A cor dele, tá? Ele vem com esse, a gente pode deixar ele totalmente transparente, tá? Vou deixar ele transparente, para não ter nenhum tipo de problema, certo? E agora a gente precisa colocar aqui uma imagem, certo? Nesse painel, coloca uma imagem e um texto, certo? Dentro do painel, tá? Então vou colocar aqui como filho dele. Vamos colocar aqui um UI Text Mesh Pro, que vai ser player live, certo? E vamos colocar mais um aqui que vai ser uma imagem UI image, tá? Eu vou chamar assim, player live image, beleza? Então, se a gente der um zoom aqui, ó, a gente tem essas duas imagens aqui, de certa forma, elas estão, tanto a imagem quanto o texto, né, elas estão tacadas, né, dentro do painel. E a gente vai querer que isso fique organizado, tá, alinhado horizontalmente, tá? Então, esse painel também está muito grande, vamos diminuir ele um pouquinho aqui assim, ó. Eu quero ele da mesma altura do nosso score aqui, mas um bocadinho menor aqui assim, ó. Beleza, tá? E ao invés da gente ficar andando com essa galera aqui para um lado para o outro, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que eles pertencem a um grupo horizontal, tá? Então vou vir aqui, ó, em painel player life, certo? Que é o pai, tá? Da vida e da imagem, né? E vou adicionar um componente aqui chamado group. E a gente tem aqui, ó,
horizontal layout group e vertical layout group. Como eu quero que os filhos estejam alinhados horizontalmente, tá? Eu vou colocar esse horizontal layout group, certo? Só que eu quero que a imagem fique à esquerda, então eu vou dançar com ela para cá. Beleza? Colocou aqui. E agora, no Py, no objeto Py, que é o panel, um painelzinho aqui, a gente pode organizar algumas coisas das crianças, né, dos childs aqui, certo? Então, ao invés de ficar alinhado à esquerda, eu quero no meio, middle center. Já coloco os dois no centro. Tá vendo? Middle center. A gente pode, de repente, colocar aqui um espaçamento entre eles, né, tanto na esquerda, direita, de cima a baixo. Tá? A gente pode ir mexendo aqui, tá? Conforme o gosto, certo? Acho que aqui assim tá ok, tá? E nessa imagem aqui, ó, Player Life Image, tá? Ele tá sem nenhum sprite, né? Então vamos colocar aqui, vamos pegar o Player Idle, que é, acho que a gente usou, aqui ele tá correndo, certo? O Player Idle acho que é o 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, beleza? Para servir de imagem, se a gente for na aba Game, vai estar desse jeito aqui, tá? E o texto, certo? A gente pode agora podemos vir no texto e a gente pode alinhar esse texto aqui, ó, no meio. Está centralizado. Alignment, centro e no centro. Beleza, acho que agora ficou melhor, né? Legal. E a gente pode diminuir um pouquinho de tamanho, né? Player Life aqui, ó. Pode diminuir um pouco o tamanho e a gente pode vir aqui no objeto Py, no painel, tá? E colocar um padding aqui, aumentar esse padding, ou a gente diminui o tamanho do próprio painel, para encostar um pouco mais aqui, ó. Deixa eu ver se está da mesma altura, agora tá, beleza. Aqui, eu acho que ficou ok assim, tá? Só para a gente poder brincar. Então, o Player Life aqui, tá? Esse texto, vamos colocar aquela fonte que a gente criou aqui. Fontes, vamos tacar essa fonte aqui. New text, ele vai ter que expandir um pouquinho agora, mas na verdade a gente não vai precisar, né? Porque ele vai ficar número de vidas assim, né? Por exemplo, 3, que é o ponto que ele começa. Inclusive ficou até grande, né? Pode diminuir isso aqui, arrumar um pouquinho. Aqui, diminuir o painel também. Deixa eu ver se está alinhado aqui. Beleza. Tá, aí depois a gente pode ir fazendo os nossos ajustes aqui assim. Opa, ficou um pouco para fora aqui. Aí, beleza. Tá alinhado, tá alinhado. O tamanho da fonte acho que tá ok. Essa fonte aqui. Beleza, pode pôr 50. Acho que está adequado aqui para o número de vidas que o player possui. Beleza? Então tá jóia. Agora, tá, vamos criar aqui um objeto que vai ser responsável pela sessão do jogo. É uma sessão de jogo, ele é uma espécie de gerente, esse objeto. Tá? Então, vou criar vazio, vou chamar de Game Session, tá? Game Session. Tem alguns lugares que criam um Game Manager também, tá? A gente pode pôr Game Session, que representa uma sessão, né? Uma sessão, vou zerar a posição dele, certo? Tem até uma tag pronta aqui, não, a tag é Game Controller, tá, tudo bem, mas vamos deixar Game Session mesmo, poderia ser Game Controller, Game Manager, tá, não tem nenhum problema. Esse Game Manager aqui, na verdade, ele vai ser responsável por atualizar a UI, vai ser responsável por atualizar quantas vidas o jogador tem, se o jogador morreu, que fase que ele tá, a gente vai ao longo aqui expandindo ele mais um pouquinho. E o interessante é que esse objeto aqui ele vai ter que viver, tá, em cenários diferentes. Mas, por enquanto, vamos criar um script aqui, chamado também Game Session, tá? Game Session, beleza? Game Session. Vamos colocar esse script aqui no Game Session objeto, espera ele acabar de compilar. Acabou de compilar, vamos expandir ele aqui. Já está ali já, beleza. Tá. E agora aqui vai ser o seguinte, ó. Esse Game Session, certo? Ele vai ter aqui uma variável, vai ser privada, né? Float player lives, certo? E conforme a gente vai expandindo o jogo, né, existem recursos melhores, né, para a gente organizar mais. Daqui a pouco
Tem os scriptable objects também, tá? Mas esse aqui já é um bom começo. Ele vai começar valendo 3, certo? Ele começa valendo 3, tá? Número de vidas aí que o player possui. E aí a gente vai ter um método aqui, tá? Que a gente pode chamar o seguinte, void, vai ter que ser público, né? Público, porque o próprio player vai ter que chamar isso daqui, public void, e a gente pode chamar de processando a vida, fazendo a gestão da vida do player. Tomou dano, ele chama essa função aqui. Vamos colocar de processando vida do player, certo? Processando aqui a vida dele, tá? Então, quando a gente chamar esse método aqui, basicamente o que a gente vai fazer? Player lives menos menos, certo? Para a gente poder começar, tá? Player live menos menos, tá? E além disso, tá? Ele vai ter que ter uma referência aqui para o nosso texto lá. Vou serializar isso aqui, certo? E vai ser do tipo text mesh pro Yugi. Vai ser o seguinte, player live text, certo? Player live text, não precisa ser privado, certo? Player live text vai ser serializado porque eu vou arrastar isso aqui pelo próprio editor, tá? Player live text, e toda vez que o player processar a vida, no começo aqui a gente faz o seguinte, ó, player live text ponto text vai ser igual ao player lives ponto toString, certo? Já inicializa aqui com o valor que se encontra nesse player lives aqui, só para a gente tacar um texto ali de 3, certo? Depois a gente decrementa e a gente atualiza a quantidade de vida que o player tem, beleza? Então assim, quando o player tomar dano, além de todas aquelas referências, aquelas manipulações que a gente fez da animação e coisas de estética, a gente vai ter que chamar esse cara aqui também, tá? Para poder diminuir e atualizar a UI, beleza? Então vamos aqui no editor. O game session, o game vai ter um campo aqui agora que ele espera um texto, tá? Só a gente vir aqui ó, no canvas, a gente pega o player live aqui e coloca aqui, beleza? Então fiz esse processo aqui via editor, tá? Ao invés de a gente buscar o componente, que também seria uma alternativa, tá? E agora lá no player, o player a gente pode fazer algo, inclusive esses caras aqui, ó, tá, podemos deixar aqui, deixa esses valores, vamos colocar mais um campo aqui, serialize field, que vai ser o nosso game session, tá? Game session, a gente vai injetar esse cara aqui, game session. Quando o player tomar o dano, a gente vai, além de manipular todas as informações relativas à animação, a gente vai chamar aquele método lá, game session ponto processando vida, certo? Vamos lá. Aqui no game session, certo? O player agora, ele espera uma referência aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, deixa eu fechar aqui também, fechar aqui. Olha lá, ele está esperando aqui um game session, certo? Então a gente arrasta aqui, ó. Beleza? Vamos testar isso aqui. Vamos aqui, tomou dano, tomou dano. E claro, né, a gente não está processando mais nada lá, mas ele está perdendo vida infinito. Matou, certo? Tá, mas ali atualizou, tá? Da forma como a gente queria. Beleza? Então, para esse vídeo era isso.